Obrigado, presidente. Eu inicio cumprimentando ambas as sustentações orais do Dr. Antônio Edílio Magalhães Teixeira, pelo Ministério Público Federal, Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Presidente, eu vou rapidamente tratar das preliminares que já foram analisadas e depois da preliminar que foi levantada durante o processo e agora também da tribuna pelo defensor público. A questão da imparcialidade, a suspeição e impedimento, no momento do recebimento da denúncia, a turma afastou já por unanimidade. Da tribuna foi dito que foram aplicados precedentes de outros crimes, mas os fundamentos são os mesmos. É importante aqui recordar que coação no curso do processo, a vítima é a administração da justiça. Não se pode confundir coação no curso do processo com o crime de ameaça a um determinado julgador. São coisas diversas. Aqui, a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República é de coação no curso do processo. A objetividade jurídica desse crime, ou seja, o que o Código Penal pretende defender aqui é a correta administração da justiça. O mesmo ato ou dentro do mesmo contexto existe a possibilidade de atos que caracterizem coação no curso do processo, e, repito, cuja vítima é a administração da justiça, podem configurar também ameaça específica a determinados julgadores, o que não está aqui, em discussão. Então, obviamente, não há aqui confusão entre vítima e julgador, como já analisamos no momento do recebimento da denúncia, e afasto novamente a alegação. A segunda alegação, e, na verdade, aqui uma decorrência da outra questão da citação por edital, e, uma vez citado por edital, a suspensão ou não do processo. E aqui é importante, e nós agora, a turma julgou semana passada um caso absolutamente semelhante, por unanimidade, em sessão virtual, mas aqui é importante perquirir duas questões. A primeira, o réu, qualquer que seja o réu, ele pode se utilizar da própria torpeza para se beneficiar? Essa é uma primeira questão. E a segunda questão foi trazida, inclusive, na sustentação oral da Procuradoria-Geral da República, qual é a ratio da norma em se pretender suspender quando não há o conhecimento da acusação por parte do réu. São essas duas questões que resolvem aqui essas duas preliminares trazidas pela defesa. Todos nós vamos nos recordar que o réu ele tirou licença em março de 2025, licença do mandato de deputado federal, e aqui já, de roldão, vai uma outra preliminar. O Supremo Tribunal Federal é pacífico, no sentido de que deputados licenciados perdem a imunidade, e em que pese, mesmo que não licenciado estivesse, há necessidade dos atos praticados terem relação com o exercício do mandato. Há que me recorde, nesses alguns anos, ministra Carmen, de estudo do direito constitucional, não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal. Então, mesmo que estivesse no exercício do mandato, e não licenciado, mesmo que estivesse, não estaria acobertado pela imunidade. Então, já aqui também
vou perder muito tempo com essa preliminar. Voltando à questão da citação. O réu era deputado federal licenciado, com domicílio declarado, tanto domicílio de trabalho na Câmara dos Deputados, quanto domicílio no apartamento funcional em Brasília e ainda em São Paulo. O réu, em momento algum, e antes de ser réu ainda, durante a investigação, em momento algum, alterou seu domicílio. Quero recordar aqui a todos, em respeito ao que foi dito da tribuna, há diferenças entre ambos os réus. Ambos foram denunciados. E o réu Paulo Figueiredo já fora denunciado no núcleo 5, todos se recordam, que também está suspenso, com uma diferença muito óbvia. O réu Paulo Figueiredo, ele mora nos Estados Unidos, oficialmente, declaradamente, há mais de 10 anos. Olha, ele mora. O réu Eduardo Bolsonaro era deputado licenciado, perdeu seu mandato só dia 18 de dezembro do ano passado, após o próprio recebimento da denúncia, a determinação de citação. Em momento algum, teve a mudança de domicílio e, em que pese estar nos Estados Unidos, e ora estava nos Estados Unidos, ora estava em Israel. Qual o local dos Estados Unidos? Aqui nós não podemos também confundir aqueles que nos ouvem. Quando um réu está no Brasil, em local incerto e não sabido, ele é citado por edital. Ah, mas ele está no Brasil. Óbvio. Mas onde está no Brasil? Ah, ele está nos Estados Unidos. Onde nos Estados Unidos? Até porque o réu faz questão de se evadir da justiça. Eu vou mostrar a própria fala do réu dizendo isso, dizendo que estava se evadindo da justiça, não voltaria para o Brasil, mesmo que perdesse o seu mandato de deputado federal, com medo de que, voltando ao Brasil, pudesse ter, por parte desse Supremo Tribunal Federal, uma cautelar de apreensão do seu passaporte e ele não pudesse se evadir de novo. Então, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que o domicílio do réu era aqui, no Brasil, o domicílio declarado. Até dia 18 de dezembro, ele era deputado, faltoso, mas deputado, tanto que foi cassado por ter mais de 1/3 de faltas no ano legislativo. E até hoje, o réu se defende num processo administrativo disciplinar na Polícia Federal para tentar manter o seu cargo, que também ele está faltoso, porque deveria, no dia 19 de dezembro do ano passado, um dia após ser cassado como deputado federal, deveria ter voltado à Polícia Federal, porque é escrivão de polícia. E se defende para manter o seu cargo. Ou seja, até hoje, até a data de hoje, no julgamento, em momento algum, nem o próprio réu, em qualquer lugar, disse que mudou o seu domicílio, que o seu domicílio é os Estados Unidos. Ele só disse que não volta para o Brasil com medo de responder pelos crimes que praticou. Então, volta a questão. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente.
para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma, por unanimidade, decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. Principalmente, e aqui vem a segunda questão, ministra Carmen, ministro Zanin, principalmente quando o réu tem total conhecimento da acusação. Desde a investigação até a data de hoje, uma vez que postou, hoje novamente, ameaças à justiça brasileira. Ou seja, nós vamos brincar aqui de que o réu pode ficar foragido, pode ficar reiterando seus crimes pelas redes sociais e não pode ser processado quando acompanhou todo o procedimento. E não sou eu que digo, é ele que diz, o próprio réu, que diz que acompanhou todo o procedimento. Aqui, o réu tenta, os dois réus postando uma foto na grade da Casa Branca, fora da grade da Casa Branca, dizendo 2 pessoas, um procedimento distinto para cada, ou seja, eles sabiam a acusação. Uma carta rogatória e outra citação por edital e indicação para a defensoria defender, ou seja, eles sabiam toda a sequência. E por que 2 procedimentos diferentes? Porque um realmente mora nos Estados Unidos. E aí não há discussão se o domicílio é no estrangeiro. Continua que seria a minha sequência, mas não é essa a sequência. Continua o próprio réu dizendo da denúncia fajuta, da denúncia por coação, ou seja, sabe detalhadamente todos os fatos. Dão até entrevista sobre os fatos. Várias e várias entrevistas em diversos, não só em diversos sites da rede social, mas, inclusive, para televisões brasileiras, como a Jovem Pan, e reiterando, nas entrevistas, reiterando a atividade criminosa. A mesma coisa aqui, falando sobre o oficial de justiça. Então, não há aqui nenhuma dúvida de que tem total conhecimento. Essa postagem é a última postagem. É a última postagem de dia 15, eu disse hoje, na verdade é de ontem, onde aqui, mostrando que acompanha todo o julgamento, diz: o Supremo Tribunal Federal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump, tentando novamente jogar as autoridades judiciais brasileiras contra as autoridades do Poder Executivo dos Estados Unidos. É assim que um tribunal político opera. E Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode se transformar em arma contra adversários políticos. Presidente,
Trump, secretário Rubio, secretário Bassett, ou seja, continua o mesmo iter criminis que praticou durante o ano todo. Daí fala das sanções contra o violador dos direitos humanos, Alexandre de Moraes, é tanto necessária quanto urgente o retorno. Eles agora se sentem confortáveis para fazer coisas como essa notícia. Eles quem? Os julgadores. A ameaça é sempre a coação contra os julgadores, em que pese mais centralizada no relator, até porque a figura do relator acaba sendo mais centralizada nos julgamentos, mas mesmo numa última manifestação criminosa, novamente, cita a coação a todos os julgadores. Considere a ousadia de suas acusações. Eles alegam que cometiam um crime. Eles desprezam a liberdade. Eles se opõem aos valores representados pela sua administração. E segue. Ou seja, não há dúvida eu vou aprender ainda. Não há dúvida de que tem o total conhecimento sobre os fatos, sobre toda a sequência, porque esses posts do próprio réu vão desde o inquérito, a denúncia, a citação por edital, até a véspera do julgamento. E aí há vários vídeos que eu vou pedir para a assessoria corrigir aqui, porque não é. O primeiro é a reação de Eduardo Bolsonaro após virar réu no Supremo Tribunal Federal, que é esse vídeo. Só que não precisa colocar o volume. Só um minutinho, presidente. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Perdão. Entrando no mérito da ação. Ou seja, total conhecimento da acusação e vai, inclusive, fazer a defesa, uma vez que é formado em direito, né? Então, conhece os termos jurídicos. Vamos lá, pode soltar. Não, o anterior. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem, e no mais eu posso garantir. Daqui, nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Não há dúvida do total conhecimento da acusação, só que do total desconhecimento do direito penal, que no artigo 29 diz que quem de qualquer forma concorre para os crimes responderá na medida de sua culpabilidade.
para o direito penal do réu, se alguém determina ou compra uma arma para matar outro, só responde quem matou, não quem instigou, induziu ou auxiliou. Isso é uma norma básica prevista no artigo 29 do Código Penal. Não há, como eu disse, não há nenhuma dúvida, volto a insistir, sobre o conhecimento do réu. Aqui, novamente, em outra entrevista, uma série de entrevistas, o réu também se manifesta. Vamos lá? Podem soltar. Uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos, né? Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu, né? Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano, e agora eles, né, Gonet junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação ele tem 2 requisitos. Um é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a Lei Magnitsky, né, é o que justifica o meio de... Aqui vai repetir toda a mesma coisa, mas aqui muito claro, então, que tem o total conhecimento das acusações, acompanhou o processo e simplesmente se evadiu para não ser citado pessoalmente. Há uma ilegalidade. Há uma outra gravação. A outra. Não. Essa, exatamente. Onde fala o porquê não volta para o Brasil. Pode colocar. Com relação à minha decisão de ficar aqui, eu tentei ser o máximo racional possível, né? Deixar de lado emoção, paixão, porque isso tudo inevitavelmente acaba envolvendo família, esposa e etc. Mas eu fui na linha aí do que o Salles falou. Onde é que eu sou mais útil? Né? Onde é que eu sou mais imprescindível? É aqui nos Estados Unidos. Né? Aqui quando eu chego, né, com todo respeito aos demais parlamentares, não é um deputado federal do Brasil que está chegando. É o Eduardo, né? O Eduardo que participou do CIPEC, é o Eduardo que já foi não sei quantas vezes lá no Mar-a-Lago, que já jantou umas 3 vezes com o Trump, é o Eduardo que conhece o Jason Miller, que fala com o Steve Bannon. Então, a gente chega aqui com uma credencial de relacionamento pessoal, e isso, de fato, só eu consigo fazer. Se eu retorno ao Brasil e o Alexandre de Moraes, né, amanhã, acorde de mau humor e queira pegar meu passaporte, acabou. Não tem como você fazer uma reunião na Casa Branca por videoconferência. Pronto, né? Não existe como você substituir. Ótimo, então, aqui, novamente, o porquê se evadindo e em nenhum momento fala de alteração do domicílio. Essas falas todas, além de afastarem as preliminares, já são todas confissão do próprio crime. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!